Meus queridos, eu acredito que você deve estar, por favor, vamos colocar aí a projeção, Cauã, ver se você consegue aí, Juninho, colocar o tema do nosso sermão. Então, o tema do nosso sermão é um tema fantástico. Eu estava essa semana pedindo a Deus um tema, uma palavra, para que a gente pudesse transmitir nesse dia de hoje, e começou a vir à minha mente esse texto, esse tema, diante de tantas situações que nós passamos. Nessa noite nós gostaríamos de falar sobre o que fazer quando tudo parece perdido. O que fazer quando tudo parece perdido? Nós vamos ler um texto bíblico, inclusive é o texto que estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. Não está aqui no programa, desculpa, a gente está sendo filmado, mas aí que tem. Nós estamos estudando, não sei onde é que está, nós estamos estudando a revista de Atos dos Apóstolos. São lições muito preciosas. É uma lição que nós estamos, tem trazido para a igreja, na escola bíblica, maravilhosos ensinamentos. Então, se você ainda não adquiriu a sua revista, procure o irmão Júlio César, ou nos procure, que nós ainda temos mais 8 ou 9 revistas, ainda que ainda não foram vendidas, muito boas, muito preciosas. E nós queremos usar um texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 2, para defender essa temática. O que fazer quando tudo parece perdido? O texto diz assim, a partir do verso 1, Atos 12, a partir do verso 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe na capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. O versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Que Deus abençoe esse texto, aplique esse texto
em nossos corações. Então, o que fazer quando tudo parece perdido? O que fazer quando tudo parece perdido? Uma das situações mais difíceis de uma pessoa, uma das situações mais difíceis que ela pode passar, é quando ela passa por uma luta, ela passa por um problema, ela passa por uma tribulação que não existe mais nada para fazer. Quando tudo parece perdido, quando chega aquela sensação terrível de impotência e que diante dos nossos olhos nos causa um verdadeiro sentimento de que tudo está perdido e não tem mais o que fazer. Eu não sei se você já passou por isso. Talvez agora você esteja trazendo à mente: ah, pastor, eu estou aqui lembrando que eu já passei por algumas situações na minha vida que eu fiquei perdido, eu fiquei perdida, eu fiquei numa situação que eu não tinha nada para fazer. Foi um desespero total, foi uma luta tão gigante, pastor, que eu não sabia o que fazer. Eu não sei se você já passou por isso, mas é uma das situações mais difíceis, mais complicado para cada um de nós. É quando a gente olha para um canto e para o outro, e a gente observa que o dinheiro não vale nada, que a amizade não vai ajudar, que você está diante de uma situação que parece que você olha para um canto e para o outro, parece que o chão sumiu. A passagem que nós lemos nessa noite, de Atos 12, vai mostrar justamente uma situação dessa. O terrível rei Herodes, ele estava no poder. E o rei Herodes, ele era um rei tirano. O texto diz, logo na abertura, diz que ele mandou prender. Ele, além de matar Tiago, o filho de Zebedeu, ele tinha prendido alguns irmãos da igreja de Jerusalém, prendeu aqueles irmãos para maltratar. Ele já tinha passado a espada o Tiago, já tinha prendido mais algumas pessoas. Ele agora coloca a mão em cima do Pedro. Ele agora manda prender o Pedro, colocá-lo numa prisão, para depois apresentar Pedro ao povo. E esse apresentado de Pedro ao povo, a gente lembra de Jesus Cristo, que foi apresentado ao povo, e o povo, juntamente com aqueles políticos, decretaram a crucificação de Jesus Cristo. Observe que o período era o mesmo, período de Páscoa, e o Pedro foi preso. O Pedro foi preso e naquele momento ali não tinha nada mais para fazer. O Pedro tinha sido preso, tinham algemado aquele homem, colocaram 16 homens para tomar de conta dele, colocaram sentinelas para vigiar aquela cadeia. Então, a morte do Pedro seria algo claro, seria algo notório, seria algo, poderíamos dizer, certo. Então, diante de tudo isso, diante dessa situação, quando tudo parecia perdido na vida do Pedro, Pedro estava preso. Aquela pequena comunidade não tinha muito poder, não tinha muito como reivindicar. E ali a morte do Pedro era certa. Então, diante dessa situação, na vida do Pedro, que tudo parecia perdido, nós observamos Deus entrando na vida dele. Quando eu digo entrando na vida dele, entrando naquele caso, a providência de Deus, Deus entrando naquela situação e mudando completamente aquela realidade, realizando um milagre na vida do Pedro, soltando o Pedro diante de uma situação que tudo parecia perdido. Então, quando eu olho para os menores desse texto, esse texto ele vai nos apresentar lições de como nós devemos nos comportar diante de situações quando tudo parece perdido. O que fazer diante de situações que tudo parece perdido? A primeira coisa, nós encontramos no versículo 5,
os 4 primeiros versículos, nós encontramos só o relato, dizendo que o Herodes mandou prender alguns irmãos para maltratar. É interessante isso, para judiar. Mandou também matar a espada o Tiago, o irmão de João. Diz que o texto diz que agradava ao povo. Parece que as pessoas perseguem crente, parece que agrada o povo, né? Parece que agrada. Agradava aos judeus. Então, no versículo 5, aí nós encontramos, Pedro estava preso, e o que fazer? Vamos ver aqui no versículo de número 5, a partezinha, já a parte B. A parte A do versículo 5 diz assim: assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, aqui não é preciso a gente se esforçar muito, a lição salta aos olhos. O que é que nós precisamos fazer diante de uma situação que tudo parece perdido? Orar incessantemente a Deus. O versículo 5, a parte B diz, mas apesar de tudo, apesar da prisão de Pedro, apesar que tudo parecia perdido na vida dele, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É interessante isso. A oração, gente. A situação se mostrava desoladora, sem esperança. Parecia que o Pedro não tinha para onde escapar. A gente poderia pensar assim, o que é que aquela pequena comunidade formada de crentes poderia fazer diante do poder gigantesco armado de Roma? O que é que uma comunidade, o que é que um pequeno grupo de crentes, o que é que aqueles irmãos poderiam fazer? Diante do gigantesco, na época o Império Romano era o maior império da terra, mandava em boa parte do mundo. O que fazer diante de tudo isso? É interessante que você vai observar, lendo o texto, que os crentes não organizaram uma revolta popular, não fizeram um abaixo-assinado reivindicando seus direitos, mas eles, e muito pior, e nem apelaram para as autoridades, para pedir a soltura, para pedir a liberdade de Pedro. Os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro. Eles buscaram o soberano Senhor. Eles buscaram aquele que é o Todo-Poderoso. A igreja de Jerusalém, aquela igreja, estava de joelho agora, clamando ao Senhor pela vida do seu pastor. Aqui nós observamos nitidamente aqueles irmãos orando. Aqui refletindo sobre esse texto, nós observamos aqui que aqueles crentes, que aqueles irmãos, eles recorreram, eles buscaram, eles tomaram uma decisão muito importante, que antes de buscar qualquer coisa, aqueles irmãos oraram a Deus. Aqueles irmãos oravam ao Senhor. E é interessante que eles não oravam querendo que a vontade deles fosse aceita, mas eles oraram a Deus no intuito de que a plena vontade do Deus Todo-Poderoso pudesse ser feita, realizada aqui na terra. Orar foi a primeira lição que aqueles irmãos, foi a primeira atitude que aqueles irmãos, que aquela igreja tomou e que serve de lição para cada um de nós. Muitas pessoas, quando passam por situações difíceis, muitas vezes elas não estão nem dispostas para orar. Muitas pessoas, quando passam por situações difíceis, as pessoas muitas vezes nem motivação de orar têm. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, eu estou passando por uma luta, e não ora. Muitas pessoas até vêm a um culto, mas muitas vezes não gasta tempo do seu dia orando a Deus, buscando a Deus, orando a Deus em função daquele momento, daquela dificuldade. Aqui, gente, nós aprendemos a primeira grande lição, que diante dos grandes revés da vida, diante dos problemas que parecem insolúveis da vida, a gente precisa orar.
E aqui nós aprendemos uma outra lição importante sobre a oração. O texto diz que aquela igreja, ela orava incessantemente a Deus. A Deus. Pastor, isso aí não está muito claro não está, o senhor precisa pronunciar isso, o senhor precisa gastar tempo do seu sermão, justamente nesse ponto que parece tão claro. A igreja orava a Deus, sim, porque tem muita gente que quando passa por luta, ao invés de orar a Deus, estão buscando oração, estão buscando refúgio, estão buscando ajuda em qualquer canto. O texto não está dizendo aqui, por exemplo, que nós devemos orar a Maomé. O texto não diz aqui, em nenhum momento, que a gente deve orar, buscar a ajuda de Maria. O texto não diz que a gente deve, quando estiver passando por uma situação que tudo parecer perdido, a gente deve correr e entrar no primeiro terreiro de macumba que aparecer pela frente. O texto não diz que a gente, quando estiver passando por luta, a gente busque todo e qualquer caminho para tentar uma solução. O texto diz que aquela igreja, ela clamava ao Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que os irmãos já tenham passado por isso. Eu já estive visitando pessoas passando por situações dessa forma, quando tudo já parecia perdido. E quando eu cheguei a conversar com as pessoas diziam assim: pastor, aqui é o seguinte, a gente já procurou médico, a gente já procurou psicólogo, a gente já procurou psiquiatra, já levamos para terreiro de macumba, já levamos para benzedor, já levamos para não sei para onde. Então tudo no mundo a gente buscou. Eu sei que quando uma pessoa ela está desesperada, parece que todo buraco, parece que toda vereda é caminho, parece que todo buraco o cara pode entrar. Mas aqui nós encontramos essa grande lição: é preciso que a gente busque o Deus Todo-Poderoso. Não adianta buscar um Deus feito de pedra, feito de gesso. Não adianta buscar um Deus feito pelas mãos dos homens, que não vai adiantar nada. O milagre, a solução vem diante de um Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz assim: operando Deus, quem impedirá? Sabe qual é uma outra lição que nós aprendemos ainda nesse texto sobre a questão da oração? É que nós devemos orar pelas causas perdidas, gente. Nós devemos orar pelas causas perdidas. Aquela causa era uma causa perdida, não tinha mais nada que poderia ser feito. O rei Herodes já havia matado Tiago, agora prendeu Pedro, colocou algemas, duas correntes nos seus braços, colocou vigias, colocou soldados para tomar de conta. Dali para frente era esperar a sentença. Dali para frente era esperar a sentença daquele homem: vamos matar, vamos crucificar o Pedro, do jeito que a gente crucificou o Deus que ele segue. Não tinha mais nada para ser feito, gente. Aí aqui nós encontramos a igreja com o joelho no chão. Eu estou usando de joelho no chão, mas com certeza as pessoas oravam de mãos levantadas, oravam de joelhos, oravam com o rosto no pó. Então a gente presume que naquela igreja estavam os irmãos orando a Deus por uma causa perdida. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, olha o que é que o apóstolo Paulo ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, não somente em algumas coisas, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Eu queria trazer aqui algumas aplicações. A primeira delas é perguntar se eu e você, nós estamos dispostos a orar. Será que eu tenho orado? Será que nós temos orado? Será que eu tenho gastado o tempo do meu dia com oração? Ou será que muitas vezes nós passamos o dia inteiro, semanas inteiras, sem se curvar diante do Senhor, sem gastar tempo com Ele, sem desfrutar da presença do Todo-Poderoso? Hoje na aula, na escola bíblica,
o Wilton pregando, falando, dando uma aula sobre a importância da gente orar, da gente buscar Deus em oração. Quantas vezes ele dizendo que quantas vezes a gente perde esse privilégio, quando muitas vezes o Moisés subia um monte para orar, o povo ficava lá embaixo esperando, eita, vamos ver o que foi que Deus falou com Moisés. Quando o povo voltava, o povo ficava naquela expectativa, Moisés, diga o que foi que disse a você, diga se Deus mandou algum recado para nós. Aqueles sacerdotes entravam no templo, aí quando ele saiu, o povo ficava ansioso para saber que tipo de mensagem Deus havia trazido para eles. Hoje em dia, depois logicamente que Jesus morre na cruz, ressuscita, gente, aquela barreira, aquele véu que separava o homem de Deus, foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Nós só precisamos orar agora. Nós só precisamos orar. Então a primeira coisa, a primeira aplicação é esta. Outra coisa, gente, se não aconteceu com você, tudo bem, mas algumas vezes a gente, quando vai orar por uma pessoa que está com dor de cabeça, que está com enjoo, que está talvez com uma febre, a gente se enche de fé e a gente bota a mão na cabeça e ora, e tem fé que o Senhor Jesus ele cura. E por que é que quando a gente vai orar por uma pessoa que está com uma doença grande, que está com uma doença que não tem cura, quando o camarada está muitas vezes falido financeiramente, quando o camarada está passando por uma situação, um casamento destroçado, que não tem mais jeito nenhum, então por que é que quando nós vamos orar por uma causa perdida, a gente não ora com a mesma empolgação, não ora com a mesma fé, e muitas vezes nem sequer ora? Eu aprendi uma lição muito preciosa com o nosso irmão Pedro Jeremias, que hoje descansa nos braços do Senhor. Fizemos uma visita à nossa irmã Marinha, ali no sítio Córrego, que era crente, membro da nossa igreja. A irmãzinha, ela era cega, ela perdeu a visão. E várias vezes eu estive lá, inclusive com a minha esposa, a gente chegava lá, orava com ela, que Deus abençoasse a família dela, que Deus abençoasse a sua fé. E uma vez eu vinha distribuindo uns Novos Testamentos com o irmão Pedro, e passamos na casa daquela mulher, e nós conversamos com ela, e daí eu pedi ao irmão Pedro para fazer uma oração por aquela mulher. A primeira coisa que ele orou por ela foi assim: Senhor, se for da sua vontade, Senhor Deus, restaura a visão desta mulher. Entendeu, Lorival? Ele botou a mão na cabeça daquela mulher e orou. Ele orou pelo impossível. Naquele momento eu aprendi, sabe uma coisa? Quantas vezes a gente ora por uma pessoa que está com CA, aí parece que a gente diz assim: Senhor Deus, faça com que essa pessoa morra pelo menos tranquila. Senhor, abençoe que essa pessoa pelo menos ela morra, mas pelo menos não caia em desespero. Senhor Deus, abençoe sua família. Talvez esteja faltando essa ousadia, essa confiança de a gente entender que para Deus não tem causa perdida. Parece um jargão, parece uma palavra de efeito, muitas vezes pronunciada nesses cultos na televisão, mas é uma frase certíssima. Quem dá a última palavra sobre a sua vida, sobre o seu caso, sobre a sua situação, é o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Hoje pela manhã nós ouvimos aqui na igreja um testemunho, gente, maravilhoso, de um milagre que foi realizado. Eu não pedi permissão à família, depois eu vou me desculpar se a família achar. Nós temos aqui na igreja uma família, nós temos aqui na igreja uma ovelhinha muito preciosa, que foi acometida com CA agressivo, e dentro de pouco tempo começou aquele tratamento, radioterapia, e quimioterapia, os tratamentos, ela perdendo peso, perdendo muito peso, toda semana indo para Mossoró, internamento, as coisas só piorando, só piorando, só piorando, ela definhando, vivendo uma vida terrível que montador. Aquela mulher primeiro foi crente, se arrependeu dos seus pecados, pastor, daqui para frente é assim, ou com doença ou sem doença, mas eu sou uma crente na pessoa bendita de Jesus. Um dos últimos internamentos daquela mulher,
saiu de casa com a sua filha. Quando chegou lá, parece que o médico não soube lidar muito bem com isso. Eu até fiquei com raiva, passei uns dias estressado por causa disso, porque o médico olhou para ela e disse: olha, você se aquiete mesmo, você se acomode com essa situação, porque você vai morrer em grito. O seu câncer, ele é terrível. Ele quis dizer, em outras palavras, assim: ó, você não tem mais jeito e se prepare para sofrer até os últimos dias de vida. Semana passada ela voltou ao médico, pediu uma bateria de exames, pediu um monte de coisa. O médico olhou assim, e olhou aquele exame, e olhou para cá, olhou para lá, mostrou a um colega médico, mostrou a outro, olhou assim: cadê sua mãe? Ela disse: não, a mamãe ficou em casa. Disse: por quê? É porque sua mãe, de acordo com esses exames aqui, sua mãe não tem mais CA. Esse exame aqui está que sua mãe está curada. Daqui para frente nós vamos acompanhar a sua mãe, vamos fazer aqueles exames de rotina, mas pode ir para casa. Eu acredito, meus irmãos, que algumas vezes nós estamos entregando a toalha, como é uma expressão no boxe, jogando a toalha. Algumas vezes nós estamos jogando a toalha cedo demais. Quantas vezes, diante de lutas que nós passamos, a gente para de orar, a gente reclama de Deus, a gente murmura de Deus, a gente diz que Deus não se importa com a gente, porque eu nasci para sofrer mesmo, que eu sou um condenado, que eu sou uma condenada, porque eu nasci para sofrer, e porque é que fulano de tal, aquele amaldiçoado, que faz o mal, que nunca fez nada de bom para as pessoas, aquele infeliz está com a saúde de ferro, e eu sou um servo de Deus, e eu sou uma serva de Deus, e vivo passando por tudo isso. Primeiro é que Deus sabe todas as coisas, e segundo, nós precisamos continuar orando e esperar, se for da vontade de Deus, um milagre nas nossas vidas. Eu gostei da frase de um autor que ele disse assim, que o anjo, ele chamou a Pedro na prisão, mas foi a oração que chamou o anjo. Foi o anjo que chamou Pedro na prisão, mas foi a oração da igreja que chamou o anjo. O reverendo Hernando Dias Lopes, explicando esse texto, ele diz assim: a oração é a única arma dos que não têm poder na terra, mas são os filhos e filhas daquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Um escritor por nome de Mateus Henry disse assim: nós que vivemos em uma geração fria, que não ora, dificilmente temos uma ideia do fervor dos santos homens do passado. Porém, se o Senhor trouxe à igreja, se o Senhor trouxer uma perseguição terrível para a igreja, como nos dias de Herodes, os fiéis em Cristo aprenderão a orar com toda a sua alma. Então, em primeiro lugar, diante de uma situação de que tudo parece perdido, em primeiro lugar nós precisamos orar. Em segundo lugar, descanse no Senhor. Se eu tivesse tempo para esmiuçar esse outro ponto até o final, espremê-lo aqui até o final. Gente, esse aqui é um dos pontos, é o ponto mais desafiador do sermão dessa noite. Descanse no Senhor. O verso 6 diz assim: na noite anterior ao dia que Herodes iria apresentá-lo ao povo. Eu não sei se vocês percebem o que significa isso. Ou seja, um dia antes, possivelmente o Pedro passou 7 dias preso. Um dia antes de Pedro ser entregue ao povo para ser julgado e ser condenado à morte, aonde talvez, se fosse algum de nós, o cara tinha passado a noite com depressão. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Amanhã vai ser meu dia. Vai ser do mesmo jeito, eu já estou vendo já. Eu esticado naquela cruz, o chicote comendo, eu nu no meio da rua, carregando uma cruz, ou vão pegar uma espada, vão arrancar meu pescoço. É assim, vai ser amanhã. Não tem que mudar essa situação. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Sabe o que é que o texto diz? Que o Pedro dormia. Gente, isso é muito profundo. Olha só, gente, na noite anterior ao dia que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro fazia o quê? Pedro dormia. Entre os 2 soldados
presos com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Gente, isso é muito profundo. O Pedro dormiu. Pedro estava na prisão, estava naquele período que se aproximava a Páscoa. O Herodes disse: olha, não vamos cometer o segundo erro não, porque naquele período da Páscoa foi quando Jesus foi entregue, foi morto, ressuscitou. Vamos deixar passar primeiro, para evitar tumulto, para evitar aquela cena do passado voltar. Aí o Pedro, um dia antes, dentro da cadeia, sem saber o que aconteceria amanhã, o Pedro dormia. E a igreja orava pela vida dele. A igreja estava clamando ao Senhor para que um milagre fosse acontecido. O Pedro não estava na cadeia tentando abrir um buraco, cavando lá o piso da cadeia, tentando se comunicar com alguém lá fora, ou então, rapaz, eu tenho aqui algumas moedas no bolso, se vocês me soltarem, eu posso conseguir. Não, o Pedro não tentou subordinar ninguém, o Pedro não tentou sair dali, digamos assim, com meios ilícitos, mas o Pedro, ele adormeceu. E o texto, em nenhum momento, diz assim: e o Pedro, depois de uma grande agonia, o Pedro, depois de um grande sofrimento, o Pedro, depois de uma grande dificuldade mental, de grande medo, o Pedro exausto, ele adormeceu de tão cansado. O texto não diz. O texto está dizendo que o Pedro simplesmente orou e confiou na providência de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Uma outra coisa que eu aprendo sobre esse descanso do Senhor, eu não sei se você notou, mas no texto que nós lemos, por mais de uma vez o texto diz assim: e Pedro estava guardado na prisão. Por mais de uma vez o texto vai dizer, e o Pedro, aqui no versículo 6, não sei como é que diz na sua versão, o final diz assim: sentinelas junto à porta guardavam na prisão. O texto vai dizer em outro versículo, dizendo a mesma coisa. O Pedro estava na cadeia com a ameaça de ser sentenciado à morte, mas o texto diz que o Pedro estava guardado. Parece uma palavra solta no meio desse versículo, mas não é. Diante de tudo isso, o Pedro estava guardado. Sabe o que é que eu aprendo, meus irmãos? É que mesmo diante, seja lá qual for a luta que você tenha enfrentado, ou que você esteja enfrentando, ou que você enfrentará, a gente não pode perder a noção, a consciência que Deus está nos guardando. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. O Mateus Henry disse sobre esse texto: a consciência tranquila, a esperança viva e a consolação do Espírito Santo pode manter os homens em paz diante da perspectiva total da morte. Mesmo as pessoas que estiverem confusas com temores dela, quando as situações das pessoas são levadas ao extremo, então chega o tempo de Deus ajudar. Pedro tinha toda a certeza que o Senhor poderia, ou poria, melhor dizendo, fim a esta prova, de maneira que fosse uma glória maior dadas ao Senhor. É interessante que o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, lógico, escrito por Pedro, e depois disso que ele passou, olha só a mensagem que o Pedro envia para uma igreja que estava passando por duras perseguições. O Pedro tinha passado por essa luta, tinha passado por essa prova, o Senhor deu a ele livramento. Agora o que é que ele vai dizer depois para uma igreja que ele escreveu? Mas diz assim, que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
Ele tem cuidado de nós. Os irmãos sabem que o Pedro, depois dessa situação, depois de mais alguns anos, o Pedro ele foi morto. Mas neste momento aqui, o Senhor, Ele decretou a vitória na vida desse homem. Domingo passado, eu falei um negócio meu que difícil da gente entender como crente. Aqui nós temos do mesmo jeito. Eu não sei se vocês perceberam, mas o texto diz que o Herodes passou o Tiago à espada, permitiu que o Pedro fosse preso e que depois o Pedro fosse liberto. Aí alguém poderia perguntar, por que Deus permitiu que Tiago fosse morto e a Pedro ele tirou da cadeia? Deus ele é soberano. A gente não vai colocar Deus no canto de uma parede e dizer que Deus está obrigado a fazer isso ou aquilo outro. Deus é soberano para fazer muito bem aquilo que Ele desejar, aquilo que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Aqui nós queremos fazer uma aplicação. Você tem descansado em Deus ou se desespera facilmente? Temos dificuldade de aprender com experiências, pois às vezes passamos por lutas, sofremos, perdemos sono, roemos as unhas. Quando passamos por aquela tribulação, nós oramos agradecendo a Deus. Quando outra prova bate em nossa porta, quando a outra tribulação chega, muitas vezes nós sofremos do mesmo jeito que a gente sofreu da outras vezes. E parece que a gente não aprendeu de que o Deus que nos deu vitória anterior é o mesmo Deus que pode nos dar vitória no presente. Mas parece que a gente não aprende. Aqui parece que é até um princípio, né, da ciência. Nós precisamos aprender com a experiência, com as experiências passadas que nós já tivemos com o nosso Deus. E em último lugar, para a gente encerrar, diante de situações quando tudo parece perdido, nós precisamos, em primeiro lugar, orar, em segundo lugar, descansar, e em terceiro lugar, obedecer a Deus. Do verso 7 ao verso 11, nós temos várias ocasiões, os irmãos vão perceber que o Pedro, ele obedeceu a tudo aquilo que o anjo dizia. E é muito bem certo, é muito bem evidente que quando a Bíblia aqui, ela cita o nome do anjo, um anjo do Senhor, é a mesma coisa de estar falando em Deus, porque foi Deus que mandou aquele anjo. Foi Deus que mandou aquele anjo para agir na vida do Pedro e tirar o Pedro com vida da prisão. O verso 7 diz assim: porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado do Pedro e o despertou, dizendo, observe que o anjo mandou Pedro, olha, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Milagrosamente as correntes caíram das suas mãos. Eu não sei se vocês perceberam, as correntes milagrosamente caíram de suas mãos. E o anjo continuou dizendo para Pedro, coloque o cinto e calce as sandálias. E o quê? E assim ele fez. O anjo dizia e o Pedro obedecia. O anjo lhe disse mais, põe na capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. O Pedro não estava entendendo nada aqui. O verso 11, depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. Se alguém chegar para você e falar aí de um inventor que inventou o portão automático, o portão elétrico, você vai dizer, não, quem inventou foi Deus. O primeiro portão elétrico automático da história está aqui. Está aqui. O qual se abriu automaticamente. O primeiro portão de controle remoto foi o Senhor que fez. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. O versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo
e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Então aqui nós aprendemos algumas lições nesse texto, né? Primeiro, nós devemos obedecer sem entender. O Pedro obedeceu sem entender. O Pedro estava dormindo lá, alguém chegou, catucou ele do lado, ele acordou, houve um clarão, e o anjo, ele percebeu que era um anjo, o texto não diz que ele duvidou. Rapaz, pega aí as suas coisas, calce suas sandálias, você coloque a sandália dos pés, coloque o seu cinto e vamos acular, vamos depressa. E ali ele saiu. O texto vai dizer que ele não sabia se aquilo ali era real, se era uma visão, se ele estava sonhando. Eu sei que ele obedeceu. O Pedro não estava entendendo nada. Sei lá, eu acho que eu estou dormindo, mas não sei não. Ele está pedindo para me obedecer e eu vou obedecer. E aqui nós aprendemos ainda uma outra lição. Além da gente obedecer a Deus, o texto nos dá a entender que nós devemos obedecer a Deus até daquelas coisas pequenas que a gente pode até julgar como triviais. O anjo chegou e disse: Pedro, pega o seu cinto, pega as suas sandálias, pega sua capa e vamos sair daqui. É interessante isso, né? O anjo ordenou que Pedro prendesse as suas vestes, o seu cinto e calçasse as sandálias. Sem dúvidas, eram coisas bastante triviais para fazer durante o milagre, mas Deus muitas vezes junta o milagroso com o trivial para nos incentivar a manter o equilíbrio. Os irmãos lembram quando lá em João capítulo 11, diante do milagre que Jesus realizou na vida de Lázaro, ressuscitou ele quatro dias, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. No momento que ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse: alguém tira aí uma pedra. Observe que Deus pedindo para o homem fazer a parte dele. Coisa pequena. Deus não poderia tirar aquela pedra? Podia, mas queria que o homem participasse daquele negócio. Quando o Senhor, ele multiplicou pães para 5.000 pessoas, ele chegou e disse: alguém tem alguma coisa aí para comer aí? Aí uma criança apresentou uns pãezinhos e uns peixes. Coisas pequenas. O que é que nós aprendemos com isso? É que Deus, ele, mesmo sendo soberano, poderoso para fazer tudo, sem a participação do homem, ele permite que a gente assim o faça. Alguém chegou um cego, colocou lodo nos olhos e disse assim: faça a sua parte, lava ali os seus olhos, lava ali com água. Então, o que é que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo com tudo isso é que nós devemos confiar em Deus e devemos fazer aquilo que é humanamente possível. Devemos confiar que o milagre vem do Senhor? Sim, mas devemos confiar e realizar aquilo que está ao nosso alcance, com todo respeito. A gente deve confiar no milagre, mas a gente deve buscar o médico. A gente deve confiar no milagre, mas a gente deve se consultar. A gente deve confiar no médico, mas não é errado a gente buscar um psicólogo. A gente deve confiar em Deus, mas não é errado tomar um remedinho que um psiquiatra passa. Devemos fazer a nossa parte. A Bíblia diz que o Pedro sai da cadeia, o anjo se ausenta, aí ele vai para uma casa. Queria pegar aqui o finalzinho, o versículo, para fechar esse texto. Ao se dar conta disso, o Pedro resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João, que é o João Marcos, né? Quando ele chegou lá, os irmãos estavam congregados e orando por ele. Concluindo, diante de situações que nós passamos, quando tudo parece perdido, a gente não deve se desesperar, mas deve continuar orando.
Não orando de qualquer maneira. O texto nos ensinou que nós devemos orar incessantemente. Orar ao Senhor. Nós devemos também descansar, que é difícil. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Quantas vezes, meus irmãos, a gente se agita, a gente se abala, a gente se fica tão ansioso por coisas que não deveríamos, porque Deus tem cuidado de nós. E por último, nós devemos também obedecer a Deus, confiar no Senhor e fazer aquilo que está ao nosso alcance, mesmo que tudo pareça perdido. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine cada um de nós.